E nós começamos essa edição mostrando para você que a Lei Maria da Penha acaba de completar 10 anos. Segundo o Sevan, a lei garantiu mais direito às mulheres e punição aos companheiros infratores. Mas mesmo assim, ainda falta estrutura para prevenir a violência contra a denunciante. A diretora de comunicação do Sevan, única instituição que acolhe mulheres e meninas vítimas de violência no estado, considera a legislação um divisor de águas, mas diz que ainda falta estrutura para prevenir e combater os crimes. Como não tem a medida protetiva, imediata no resto do estado, porque são 246 municípios, Goiânia consegue em 72 horas a medida protetiva e os demais municípios. Existem casos no entorno de Brasília de 4 meses, ter se requerido a medida protetiva e nunca sair. Então, como é que a agredida, a vítima chega, registra uma ocorrência e ela vai voltar para casa, o agressor dela está lá. Entre 2011 e 2015, uma mulher morreu a cada 38 horas em Goiás, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. De 2011 até 31 de julho deste ano, 94 mil processos relacionados à Lei Maria da Penha estão em andamento na Justiça Estadual. Mas os números da violência contra a mulher podem ser ainda maiores. Segundo Carla, só 40% do que é notificado nas delegacias chega ao judiciário. São 94,5 mil processos, dá uma média de 45 processos por dia, chegando ao judiciário. E isso só representa, segundo levantamentos, 40% de tudo que é notificado. E olha, o que é notificado ainda é baixo. O Sevan funciona como um local de acolhimento e também de moradia para algumas mulheres. Atualmente, abriga 73, sendo que 32 moram na casa. É o caso dessa moça de 18 anos. Ela chegou no Sevan há cerca de 1 ano, depois de ser abusada pelo pai e engravidar dele. Eu vim pra cá porque eu fui abusada pelo meu pai, eu tive uma filha, ele me batia demais, me mantinha em casa privada. Não deixava eu sair, se eu saísse ele me batia. Como é que é a sua vida aqui? Bem, eu gosto daqui, que me ajudou bastante. Hoje seu filho está aqui com você? Tá, é uma menina. Hoje eu estudo, eu trabalhar, costureira. Essa outra mulher está na casa há 10 dias. Ela foi esfaqueada pelo ex-marido. Agora está preocupada com a filha, que foi levada para um abrigo de menores. Eu tô com saudade da minha filha, Eu já quero sair logo porque eu tô com muita saudade da minha filha. Minha filha não tá aqui junto comigo. O Sevan não recebe verba e nenhum tipo de ajuda do poder público. A casa é mantida por meio de doações. O Sevan faz um trabalho belíssimo, extremamente importante, porque a gente sabe que essas mulheres realmente precisam de ajuda, precisam de todo o apoio possível para poder passar por esse trauma que é realmente extremamente doloroso. E olha, um casal foi preso hoje de manhã depois que uma policial civil do Distrito Federal reagiu a uma tentativa de assalto na Vila Alpes. A agente atirou contra a mulher quando foi vítima do roubo. Segundo os bombeiros, ela foi baleada nas costas. Mesmo ferida, a autora conseguiu fugir com um homem, Pablo Emanuel de Freitas. Mas o casal acabou sendo preso minutos depois no setor sudoeste. De acordo com a PM, a jovem de 20 anos já cometeu outros roubos na região. Ela foi levada para o UGOL. Mudando de assunto agora, o Estádio Olímpico, que fica ali na Avenida Paranaíba, no centro de Goiânia, foi inaugurado esta manhã. A obra demorou mais de 10 anos para ficar pronta e hoje à noite vai ter um jogo especial por lá em comemoração. O repórter Marcelo Labeca ele está ao vivo lá no Estádio Olímpico e traz mais informações para a gente. Labeca, boa tarde. Boa tarde, Danusa, Jerônimo, e boa tarde a todos. Pois é, depois de 10 anos, finalmente, os goianos, o goianiense, principalmente, tem de volta aí essa estrutura que era a estrutura do Estádio Olímpico, construído aí na década de 40. O Estádio Olímpico foi desativado e demolido em 2006 para então dar lugar aí às obras deste Centro de Excelência do Esporte, que acaba de ser inaugurado aqui por várias autoridades, entre elas o governador Marconi Perillo, o presidente da GETOP, Jaime Rincon, e também representantes de várias federações e de modalidades esportivas
do estado de Goiás. Esse centro de excelência foi construído aí com 155 milhões de reais de recursos do Tesouro Estadual. E ele abrange aí o estádio olímpico e também o laboratório de capacitação e pesquisa que vai atuar aí na formação de atletas de nível internacional em várias modalidades esportivas. Esse complexo, inaugurado agora há poucos minutos pelo governador Marconi Perillo e por todas as autoridades presentes, recebeu o nome, uma homenagem ao arquiteto Eurico Godoy. E aqui com a gente nós temos dois convidados aqui, convidados ilustres, que são filho do arquiteto Eurico Godoy, que agora dá nome a esse Centro de Excelência do Esporte aqui em Goiânia. A gente está falando com o senhor Aurélio e a Elizabeth Godoy. Boa tarde, senhor Aurélio. Em primeiro lugar aí, é uma surpresa, como é que, dona Elizabeth, como é que vocês estão vendo aí essa homenagem e essa estrutura que é uma estrutura que agora passa a dar orgulho para os goianos e goianienses, né? Com certeza, com certeza. Nós estamos muito felizes e agradecidos pelo reconhecimento do trabalho, da obra do nosso pai Eurico Godoy, que muito fez pelo desenvolvimento, especialmente de Goiânia, mas também do estado de Goiás. As principais obras que foram construídas levam o nome dele, né? E então isso nos trouxe muita satisfação, muita alegria, pelo fato de meu pai a memória do meu pai ser preservada. Nós agradecemos muito. Dona Elizabeth, a senhora também, como é que fica aí o sentimento nesse momento aí? Fica orgulhosa, né? Muito orgulho, muita honra. Para nós é um momento histórico. Tá certo. O senhor falou aí de muitas obras que ele fez aqui. Dá para citar algumas de destaque aqui em Goiânia? Sim, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, antiga rodoviária de Goiânia, Hospital Geral de Goiânia, que antigamente era o Hospital Hasse, os nomes vão fugindo, né? Mas foi responsável pelo projeto da Mutirão da Moradia, né? O próprio Parque Mutirama, foi ele pessoalmente que adquiriu os equipamentos do Parque Mutirama. Na época, ele foi aos Estados Unidos fazer essa compra. E temos várias outras obras também. Deixou uma marca significativa aqui na nossa capital e agora bem justa a homenagem. E obras que ainda estão vivas, ainda estão vivas na memória e fisicamente também ainda estão funcionando, presentes, funcionando. Tá certo. A gente agradece então a participação aqui da dona Elizabeth, do seu Aurélio, que são filhos aí do arquiteto Eurico Godoy, que dá nome ao complexo. Agora, gente, a inauguração oficial foi agora pela manhã, com autoridades como o governador Marconi Perillo, mas à noite também vai haver uma partida de futebol comemorativa a essa inauguração. São duas seleções de jogadores veteranos e artistas, jogadores veteranos de Goiânia e também jogadores veteranos conhecidos nacionalmente. São dois times que vão estrear aqui essa estrutura, uma estrutura de primeiro mundo aqui no antigo Estádio Olímpico, agora o Centro de Excelência do Esporte. Essa partida começa às 7 horas da noite, a entrada é 1 quilo de alimento não perecível e toda essa renda vai ser revertida para entidades cadastradas na OVG, a Organização das Voluntárias de Goiás. Vale a pena vir conferir de perto aqui, mas essa estrutura maravilhosa para o esporte que os goianos estão ganhando. A gente volta aos estúdios com vocês. Danusa, Jerônimo.
Ok, Labeca, muito obrigada. E tá dado o recado hoje à noite. Pois 1 quilo de alimento, um ótimo passeio aí, né? Com certeza. E realmente ficou extremamente bonito. E a gente vai continuar falando sobre Obrigada, o Estádio Labeca. Olímpico. Obrigado, Labeca. Aqui no estúdio com o Cid Ramos, que já está aqui, vocês já estão vendo. Cid, boa tarde para você, boa segunda-feira. Obrigado, Gerônimo. Boa tarde, Danusa. Boa tarde, Cid. Boa tarde para todo mundo. A semana começando com uma notícia boa, que é a inauguração do Estádio Olímpico. Realmente é um espaço extremamente aguardado, né? E ficou lindíssimo, né, Cid? A gente tinha comentado na semana passada, né, Gerônimo, né, Danusa, que realmente o estado de Goiás estava ganhando um espaço muito importante para a capacitação, para a formação de atletas. Eu acho que esse é o grande ganho. Além do que, você está resgatando uma memória histórica maravilhosa para o esporte goiano. O Estádio Olímpico foi o primeiro estádio de grande capacidade construído em Goiânia, inaugurado lá em 1941, e ali nós tivemos tardes memoráveis, né, na Avenida Paranaíba, quando o futebol no profissionalismo em Goiás estava ainda engateando, começando, mas tivemos grandes momentos ali, grandes jogadores passaram por aquele local, e na medida em que a cidade foi crescendo, a necessidade de ter uma preparação de atletas melhor foi tornando aquele ponto central ali. Depois do estádio foi construído o Parque Aquático, depois do Parque Aquático foi construído o ginásio Rio Vermelho, só que nunca houve uma integração. E aí, depois que o estádio foi demolido, né, há mais de 10 anos, o que aconteceu? Apareceu a possibilidade de você fazer a integração de todos aqueles elementos esportivos lá. E ficou realmente muito bonito, um estádio para 13.700 pessoas, muito bom. A qualidade do que foi feito realmente é uma coisa maravilhosa. Eu estive lá na sexta-feira, estive lá hoje pela manhã de novo, no momento em que o governador Marconi estava reinaugurando, é realmente maravilhoso, muito bonito. E quando eu falei de resgate histórico, porque o laboratório de capacitação, que a OS ainda vai montar, mas está pronto para funcionamento, leva o nome do maior comentarista esportivo que a imprensa goiana já teve, que era o Draulas Vaz. Você tem muitas homenagens, foi feito um resgate de fotografias da época do estádio maravilhoso, lá criou-se um mini museu lá, realmente muito bonito, vale a pena ir até para conhecer esse novo espaço, ficou muito legal, muito bacana. Uma baixa no nosso time aqui de Goiás, que foi a Clemilda Fernandes, que infelizmente foi desclassificada, né, Cid, por conta de um problema técnico. Foi um problema com o pedal da bicicleta, ela infelizmente não conseguiu, completou a prova, mas não teve classificação computada, né? A outra brasileira que corria com ela, a Carioca, chegou em 7º lugar, mas infelizmente a Janilson teve esse problema, um problema técnico, e ela não foi desclassificada não, ela só não conseguiu terminar dentro do tempo, isso, né? Exatamente isso, alcançar o tempo que ela precisava fazer. Lamentável, porque ela se preparou muito. Esta é a última Olimpíada dela, da Clemilda, né? Ela não terá a oportunidade de participar de outra Olimpíada, mas de qualquer forma vale o esforço, vale a participação, e para nós goianos vale o orgulho de tê-la visto em tantas oportunidades representando o estado e o Brasil. Com certeza, tá de parabéns por tudo que ela fez, e enfim, teve lá, não deu certo, mas o que vale é a história, claro, né? E os outros 4 goianos ainda vão participar ainda, né? As competições deles são à frente, os outros 4 goianos que estão lá participando da Olimpíada. Ô Cid, também teve jogo amistoso aí, né? Goiás e Anápolis, teve uma estreia aí do Márcio, jogou, né? O Márcio, o goleiro, jogou, está sendo preparado para assumir o lugar, porque foi contratado certamente para jogar. Ninguém vai buscar um jogador da idade que o Márcio tem ganhando, que dizem que o Márcio está ganhando, para não ser titular. Então, o Márcio estreou, o Goiás empatou em 1-1 com o Anápolis, e aí fica a expectativa agora da preparação para o jogo. O Goiás joga na terça-feira da semana que vem, de amanhã uma semana, contra o Sampaio Correia, do Maranhão, no fechamento da 19ª rodada do primeiro turno. Esperar ver o que vai acontecer, ver se esse tempo que o Goiás ficou parado serviu para melhorar o time em alguma coisa, que está numa situação horrorosa na zona do rebaixamento da Série B. Parece que o técnico aproveitou esse jogo amistoso para poder testar outros jogadores, novas posições, fez alguma diferença? O que está tentando, Jerônimo, é ver se arruma uma alternativa para o Goiás sair dessa posição horrorosa que ele está no campeonato, da Série B do Campeonato Brasileiro. Está se fazendo de tudo para tentar. Improvisa aqui, tira um daqui, põe acolá.
E, para fechar, a notícia ruim para a torcida do Vila nesse final de semana foi que o capitão do time, o Robson, um jogador muito influente dentro do elenco, acabou se desentendendo com a comissão técnica, com o Guilherme, e foi embora. Deve ir para o ABC ou para o Fortaleza, essa coisa não ficou muito clara ainda, mas o que ficou claro é que ele não tinha mais condição de conviver com a comissão técnica lá e acabou deixando o Vila. Uma perda lamentável, porque desse time que o Vila Nova tem, se ele não é grande coisa, o Robson era um dos melhores jogadores do Vila Nova nesse Campeonato Brasileiro. Saiu até emocionado. Saiu, chorou muito. A gente viu uma entrevista dele aqui na sexta-feira, foi realmente muito mas disse que triste, não tinha mais condição de convivência. Eu, sinceramente, acho que a diretoria do Vila devia ter pensado melhor na hora de aceitar essa rescisão de contrato. Mas quem sabe o que o Vila Nova precisa é a diretoria dele. Tá certo. Cid, a gente agradece muito a sua participação aqui, como sempre. Obrigado, boa tarde para você, boa semana. Abraço para todo mundo, boa semana. Obrigado, uma boa semana, Cid. Obrigado. No próximo bloco, a gente vai falar sobre política. Os candidatos a prefeitos de Goiânia já estão definidos, mas só 2 vices foram escolhidos até agora. E ainda, homem chama a atenção ao caminhar de sunga em plena Avenida T7 e ele acaba preso. Ele tinha passagens pela polícia, viu? A gente te conta essa história daqui a pouquinho, depois do intervalo. 12h22 agora. Segunda, 10 da noite, uma roda de debates. Como dizer isto sem agredir muito? Agrida, pra ver. Sim. De opiniões. Eu tenho umas opiniões meio polêmicas. De explicações. Você tem que ter respeito por esse público. Uma roda viva. A TV Cultura sempre se destacou por ser realmente um espaço dedicado à educação. Isso tanto na cobertura jornalística sobre o tema, muito qualificada, como também na sua grade de programas educativos para as crianças e jovens, que é mega reconhecido. Por ser um espaço tão dedicado a um tema mega estratégico para o Brasil, que é a educação, eu sou muito fã da TV Cultura. Pela cidade, todas as culturas. Agora a gente vai invadir o estúdio. E aqui na Cultura, o que há de melhor na cidade. Com formas, luzes e cores. Metrópolis. Estão curiosos? Hoje, 11 da noite. Estamos de volta e olha só essa história, gente. Um homem vestido apenas uma sunga foi detido por policiais na Avenida T7, no setor oeste, aqui em Goiânia. Considerando a atitude dele suspeita, os militares abordaram o homem e descobriram que ele era foragido da justiça. O suspeito, de 33 anos, é da cidade de Edéia e responde por furto, violação de domicílio, dano à propriedade e resistência à prisão. Ele foi encaminhado à Delegacia Estadual de Capturas, aqui na capital. É cada coisa, né? Mudar de assunto agora, a gente vai falar de política. O quadro para as eleições municipais em Goiânia está definido, mas muitos candidatos ainda não fecharam o nome do vice. É o caso, por exemplo, de Iris Rezende e do delegado Valdir. A corrida para a prefeitura vai ter 8 candidatos. Nós vamos falar mais sobre isso aqui no estúdio com o professor e cientista político Pedro Araújo Pietrafeza. Boa tarde, bem-vindo, senhor. Boa tarde. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. A gente agradece a participação do senhor aqui. Professor, até agora, na verdade, as convenções municipais foram até sexta-feira, os candidatos têm até dia 15, não é isso, para poder registrar a candidatura, mas a maioria ainda não definiu o vice. Isso é por conta dessa questão aí, desses arranjos políticos que ainda não foram bem definidos? Isso, você vai negociar a chapa majoritária, né, quem vai concorrer, a prefeita e a vice, e nessa negociação você tem os partidos que apoiam. E dentro dos partidos que apoiam na coligação, às vezes você tem que negociar o espaço de cada um. Então, o Iris
Por exemplo, ele tem o Democratas, ele tem o PDT, que está ali apoiando, o Ronaldo Caiado já falou que não pretende indicar o vice. Então, eles têm que conversar com seus, nesse exemplo, eles têm que conversar com seus apoiadores para ver quem que vai indicar, porque não pode ter um sobrepeso de um partido em relação a outro, né, que tem, às vezes, uma representação maior dentro aqui da cidade de Goiânia. Então, você tem que realocar esses pesos desses partidos para poder montar uma chapa que, no meio do processo eleitoral, não venha a ter ruídos, não venha a ter cisões, né, que pode atrapalhar, por exemplo, o candidato majoritário. Professor, mas não está demorando demais para lançarem esses vídeos? Porque hoje já é dia 8 de agosto, né? Parece que está demorando, ou é impressão a nossa? Não, é relativamente normal, porque você teve uma pulverização, né? Por exemplo, na própria base do governador Marconi Perillo, você tem diferentes candidatos. O PSD lançou um candidato, o Vanderlan teve o apoio do partido, né? do governador que indicou o vice. Então, é normal que agora você vá, nessa reta final, consertando algum tipo de ruído que possa ter tido durante as convenções, durante as próprias negociações, porque o PMDB ficou numa discussão. A gente apoia quando o Íris disse, bom, eu não vou mais ser o candidato. O PMDB, bom, eu apoio o Vanderlan, ou eu vou criar, por exemplo, uma chapa ali junto com o PSDB, como é que nós vamos atuar? Ou até mesmo uma chapa própria, né? Então, eles tinham até 5 pré-candidatos ali na convenção, com nomes não muito fortes, talvez o mais forte seja o Bruno Peixoto, né? E aí, o Íris vendo toda essa situação, ele falou, bom, o PMDB aqui tem que ter um candidato forte, não dá para ser essa situação mais pulverizada. Então, é normal que no final do período de que você tem que decidir mesmo quem será o majoritário, o vice, os candidatos ali da proporcional e se tem coligação ou não, é normal que isso demore um pouco. O senhor acha mesmo que o Íris realmente cogitou a possibilidade de não ser candidato e só voltou à disputa, como ele mesmo disse no dia da convenção, porque foi pressionado pelos colegas? Bom, no caso do PMDB aqui em Goiás, mais específico aqui em Goiânia, acredito mesmo que quando ele renunciou em julho, né, ele viu que não tinha ali muita força. Você vê o delegado Valdir já tendo uma inserção nas intenções de voto muito forte, e eu acredito mesmo que ele estava querendo aposentar, só porque você cria um fato novo. E o PMDB, o que a gente pode perceber é que ele não tinha um norte com a saída do Íris. Então, acredito que houve uma pressão, sim, do PMDB para que ele voltasse a ser o candidato do partido. Porque você tinha uma ala que queria o apoio do Vanderlan, que apoiar o Vanderlan. Você tinha uma ala que queria negociações com o PSDB, você queria uma ala com candidatos fortes, mas, ao mesmo tempo, você não tem candidatos fortes. Fazer uma negociação com o PSDB aqui em Goiás não é tão simples assim, apesar de, no cenário nacional, você ter essa união entre os dois partidos, e apoiar o Vanderlan estava tendo muita resistência interna. Então, acredito sim que no caso do Íris, nesse momento, não é só criar um fato, né? Criar um evento pré o início das campanhas eleitorais, mas acredito que o partido, nesse momento, o PMDB está um pouco enfraquecido, ele precisava do Íris Rezende. E qual que é o prazo final para definir esses vices, para fechar tudo? Essa semana vai ser a semana definitiva, né? Isso. Professor, como é que o senhor encara essa questão, o nome do delegado Valdir, que começou aí naquela primeira pesquisa, sendo o primeiro, né, ali até empatado tecnicamente com o Íris, depois na segunda pesquisa, em que o nome do Íris já não estava mais, ele realmente se despontou. Agora, obviamente, a gente tem que aguardar uma próxima pesquisa para saber como é que esse cenário se altera. Mas o que o senhor acha que o nome dele pesa? Talvez por isso também o Íris tenha voltado preocupado com o delegado Valdir? Eu acho que sim também. E o delegado Valdir é um fenômeno que a gente vê um pouco, não só na política nacional, mas um pouco no mundo também, que são esses candidatos que não são
que não tem essa carreira dentro dos partidos políticos, essa tradição dentro dos partidos políticos que, porventura, andam se despontando não só aqui no Brasil, mas no mundo também, né? Então, o delegado Valdir, ele teve uma votação bastante expressiva para deputado federal, né? Foi o deputado o candidato mais votado, né? Com o tema da segurança pública muito forte, como a gente tem uma sensação de segurança, né? Então, esse tema acaba que ele ganha um destaque muito grande na população. E é bom lembrar que a prefeitura ela tem certos limites, né, inclusive constitucionais, no que se refere à atuação na segurança pública. Então, um debate que vai ser interessante da gente ver como que tem o delegado Valdir, nós também temos uma outra delegada, né, candidata, né, Adriana Corsi, do PT. Então, como que esse tema da segurança pública vai ser discutido, tendo em vista quais as prerrogativas que uma prefeitura tem nessa área. Só para a gente encerrar rapidinho, o senhor acha que o cenário eleitoral pode mudar muito quando começar realmente a campanha, com tempo de TV, rádio? Com o tempo de TV, quando começar a televisão, a rádio, a campanha, acredito que ou você pode consolidar esses dois, ou a população pode verificar se os discursos, a impressão inicial que ela tinha desses candidatos não é relativamente aquilo que ela esperava. Então, a televisão hoje ela ainda é muito importante em campanha eleitoral, apesar do crescimento das redes sociais, mas acredito que pode ter algumas alterações. Vamos esperar. Nós temos 3 candidatos bastante competitivos, mas vamos ver se alguém deslancha aí. Tá certo. Muito obrigado, professor, por vir. Boa tarde para o senhor, viu? Obrigada pela participação. Boa tarde. Boa tarde. No próximo bloco, a gente vai falar sobre os cuidados para controlar o colesterol. E tem ainda o quadro Amor ao Esporte, a história de uma atleta que só descobriu o tênis de mesa depois de ficar paraplégica. E agora ela vai competir nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro. 12h32, a gente está de volta já já. O autismo é um transtorno que atinge cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil. Atualmente, não existe uma estatística de quantos somos em Goiânia e região metropolitana. Por esse motivo, criamos a campanha Cadastre Seu Autista, www.amigodosautistas.com.br. Com isso, queremos lutar por políticas públicas que atendam a nossa real necessidade na área da saúde, educação e lazer. Queridos pais, nós precisamos muito do cadastro. www.amigodosautistas.com.br. Eu sou autista, eu sou muito feliz. Nunca desista da vida, nunca desista de nós. Discutir o comportamento humano, os relacionamentos das pessoas, a diversidade do mundo e a arte de viver em grupo. Tudo isso no Sobre Todas as Coisas, com Suzete Amâncio, Fernando Paes e convidados. Sobre Todas as Coisas, toda segunda, às 20 horas, com reapresentação sábado, às 19 horas. Aqui na TBC, a imagem da nossa cultura. Hoje é segunda-feira, dia do nosso quadro Amor ao Esporte. E hoje nós vamos conhecer a história da atleta Thaís Severo. Foi só depois de ficar paraplégica que a Thaís começou a jogar tênis de mesa. E ela mal podia imaginar que o esporte a levaria para as Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Confira.
Desistir, não continuar ou não prosseguir com a realização de algo ou de alguma coisa em específico. Este é o significado de desistir encontrado na maioria dos dicionários, mas não no de Thaís Severo, porque lá esta palavra simplesmente não existe. A goiana, que ficou paraplégica em 2008 por conta de um acidente de moto, viu no esporte a forma de se sentir novamente incluída na sociedade. O tênis de mesa é uma inclusão social. Não só o tênis de mesa, qualquer esporte traz o atleta para o meio da sociedade, interage, sai de casa. Você não vê um atleta depressivo. Está todo mundo no meio do povo. Ela, que na época trabalhava na Adfego, foi convidada pelo técnico do time de tênis de mesa para participar de uma competição estudantil, apenas para ajudar a completar o número de atletas, pois ela nunca tinha segurado em uma raquete. Porém, contrariando as expectativas, Thaís acabou saindo de lá com uma medalha. Precisava de uma menina para ir, porque os meninos eram pouco. Aí o meu técnico, ele foi lá e falou assim, você vai lá e vai jogar, é um campeonato estudantil, tem pouco atleta, não sei o que, como é que é. Aí eu fui, só que eu nunca tinha nem pegado na raquete, mas deu tudo certo, estou aqui até hoje. E parece que deu certo mesmo, nesse mesmo campeonato você ganhou medalha? Ganhei medalha, nesse deu certo. A sorte de principiante empolgou a atleta, que resolveu investir no esporte. Porém, os resultados seguintes não foram tão animadores. No Goiânia eu não pegava nada. Quando eu comecei no Goiânia eu ia embora sem medalha nenhuma. Mas Thaís não desistiu e continuou tentando com muita dedicação. Tanto que 5 anos depois, a jovem atleta, que é a melhor do ranking nacional desde 2013, já acumula diversas medalhas em disputas no Brasil e no exterior. E a gente veio aqui para a casa da Thaís para ver bem de perto o resultado desses 5 anos como atleta no tênis de mesa. E a gente pode ver que tem bastante coisa. Tem placa, muitas medalhas dentro da caixinha. Bastante coisa, né, Thaís? Bastante coisa. Eu separei aqui 3 que são as que eu mais gosto. A minha primeira da Paralimpíada Escolar em São Paulo. Meu primeiro ouro, minha primeira medalha também. A do PAN de Toronto ano passado, que foi meu primeiro Parapan, que eu fui medalha de prata. E a minha de Parapan Juvenil, minha primeira medalha internacional, que eu guardo com muito carinho. Tem espaço aí para medalha na Olimpíada do Rio? Tem muito espaço. A caixa ainda está meio vazinha, cabe muita coisa. A conquista da vaga para a Paralimpíada do Rio não chegou no Parapan de Toronto em 2015, como Thaís planejava. Mas isso não desanimou a guerreira, que de raquete na mão foi conquistando ponto a ponto a tão sonhada convocação. Eu fui para o Parapan ano passado, se eu conseguisse ouro eu já ganhava a vaga direta e eu fiquei com a prata. Morri de medo de não conseguir a vaga, porque é muito difícil. Tive que ir num monte de campeonato para conseguir a convocação, para conseguir a pontuação, para poder ter chance de ser convocada. Então era uma coisa muito difícil. Quando saiu a convocação, chorei demais, foi muito bom. Era algo que você tem que treinar um monte de ano para você chegar lá e você nem sabe se vai chegar, porque está todo mundo treinando, todo mundo é bom. E você sair lá do meio de ninguém que jogava, é muito difícil chegar lá. E para fazer bonito, a atleta treina duro. Na academia é um trabalho pesado com os membros superiores, acompanhado de perto pelo personal trainer. E de noite, haja bolinha. São cerca de 3 horas de raquetadas diárias, numa velocidade frenética. Tudo para aprimorar a técnica e buscar o melhor resultado. Tanta persistência chamou a atenção do técnico, que elogiou a garra de Thaís. É uma atleta muito determinada, com muita garra. Então a gente planta a semente, fala, né? Se você quer, você vai. Então, assim, tem várias pessoas que às vezes pode ter até mais chance do que a Thaís, mas não tem tanta determinação do que ela. O jogo, que se assemelha com o ping-pong de fim de semana, ganha regras rígidas quando vira modalidade esportiva. E para conseguir bons resultados, é preciso velocidade e precisão nos movimentos. A diferença seria como o futebol e a pelada, né? O futebol tem regras definidas no mundo inteiro e a pelada, cada um inventa a sua regra.
O tênis de mesa, como é um esporte internacional, ele já tem a regra para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro que você jogar, é as mesmas regras. Quem faz 11 pontos primeiro, ganha um set. Aí nas Paralimpíadas, vão ser quem ganhar 4 sets primeiro, fecha o jogo. Thaís sabe que uma medalha no Rio será difícil de conquistar, mas ela sabe também que estar em uma Paralimpíada já é um grande resultado para tão pouco tempo de carreira. Eu vejo que todo esforço que a gente faz vale a pena quando a gente consegue uma vaga como essa da Paralimpíada. Então eu sinto feliz, realizada, né? Porque a Paralimpíada é o campeonato mais significante que o atleta pode participar. E não é todos que participam. É um sonho realizado estar na Paralimpíada. Para Elton, uma medalha paralímpica é apenas uma questão de tempo. Nossa expectativa é que ela pegue mais experiência, porque ela está subindo bastante de nível, né? Mas assim, talvez em equipe ela tem uma pequena chance de medalha. Então eu falei, tem que acreditar, né? Então você tem que focar, mas assim, eu acho que se não der na próxima, com certeza ela vai vir bem forte. E se depender da torcida da mãe dela e de todos os brasileiros, este sonho pode estar mais perto do que se imagina. Me sinto feliz e peço a Deus que Deus acompanhe ela, que realize todos os sonhos e traga uma medalha. Se ela não trouxer, vir em paz, tudo bem. Eu peço a Deus que ela realize os sonhos e traga a medalha. Boa sorte para a Thaís, tomara que ela faça bons jogos e volte com a medalha para cá. Agora a gente vai falar de saúde. Hoje é Dia Nacional de Combate ao Colesterol. A doença atinge muitos brasileiros e é a principal causa de infarto. Por isso a gente convidou o médico cardiologista, que também é professor da Universidade Federal de Goiás, Dr. João Masson, para conversar sobre esse assunto. Muito boa tarde para o senhor, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. A gente agradece a participação do senhor aqui. A gente sabe que o colesterol é uma doença que age aí muito silenciosamente, mas que as pessoas têm que tomar cuidado, né, doutor? Porque muitas vezes as pessoas têm colesterol, mas nem sabem que tem, né? Exatamente. O colesterol, na verdade, ele não é uma doença. O colesterol é uma substância que ela atua no organismo de várias formas. E a gente necessita do colesterol para sobreviver. Quando em níveis elevados, ele começa a ficar prejudicial para a saúde. Ele começa a depositar nas artérias e aí vem as suas séries de complicações. Então, o nível elevado de colesterol, ele é assintomático. A pessoa pode estar aí por muitos e muitos anos assintomáticos, com níveis de colesterol muito elevado e aparecerem as suas complicações do dia para a noite. Quais que são essas complicações? As principais complicações relacionadas ao colesterol elevado estão relacionadas à aterosclerose, à deposição desse colesterol nas artérias. Quando ele deposita no cérebro, com a deposição nas artérias do cérebro, a gente tem o AVC, o derrame. Quando ele deposita no coração, nas artérias do coração, aparece o infarto. E depositando todas as artérias periféricas, por exemplo, a gente tem a doença arterial periférica, que quando muito grave, às vezes pode levar o paciente até a perda do membro, a amputação. Isso, quando o senhor diz depositar, significa que ele leva a gordura para aquele espaço ali, para a veia do coração, para a veia do cérebro? Exatamente. Existe um metabolismo no organismo em que esse colesterol ele é transportado. E quando ele está em níveis muito elevados, o transporte desse colesterol também ele começa a depositar na artéria. Como eu já disse, como ele é necessário para a produção de todas as enzimas do organismo, quando perde-se essa função, ele está muito elevado, ele começa a ficar preso nas artérias. Esse é o mau colesterol. Da mesma forma também, a gente tem o bom colesterol, que a gente deseja que esse colesterol esteja elevado. O mau colesterol deposita nas artérias, começa a formar essa placa de gordura, essa placa aterosclerótica, e o bom colesterol, ele retira essa placa. Então, o paciente ele tem que ter um balanço, o mau colesterol baixo e o bom colesterol alto. Doutor, o que acarreta o nível do mau colesterol? Tá alto, tá elevado? É o quê? É genética? É alimentação? O que é?
Por quê? As duas. São os dois fatores. Os principais fatores que a gente tem é o fator genético e o fator alimentação. Mas o fator alimentação, ele é de longe o principal fator. Hoje, no nosso meio cultural, no nosso meio que a gente está acostumado a viver, com essa dieta mais em fast food, dietas com muita gordura, o hábito de vida, o mau hábito de vida é que mais aumenta o colesterol. Mas a gente tem também a causa genética e muitas vezes a gente nem sabe que existe isso na família, porque como eu já disse, o colesterol ele é assintomático. Níveis de colesterol apenas, ele é assintomático no sangue. E se a pessoa tiver qualquer tipo de acompanhamento médico, ela vai descobrir que tem colesterol, que está com colesterol alto, na verdade, e que o colesterol não vem sozinho, né, doutor? Exatamente. O exame de colesterol é um exame muito simples. É um exame de sangue rotineiro com um jejum que é de 8 a 12 horas. É muito fácil diagnosticar hoje quem tem colesterol alto. E habitualmente ele não vem sozinho. A gente tem que estar sempre pensando que ele vem com diabetes, níveis de glicose alta, níveis de ácido úrico alto e suas complicações que, com certeza, no passar dos anos, se não tratado, aparecerão. E como é feito o tratamento? O tratamento, basicamente, ele se inicia com a dieta, com a educação alimentar. Então, o paciente que já tem a propensão a ter o colesterol alto, principalmente se ele é obeso, se ele tem diabetes, ele tem que ser tratado de uma forma mais agressiva. Além da dieta, a gente pode associar as medicações, que está reservado a uma série de pacientes que aí o cardiologista ou o endocrinologista vai fazer a triagem. Hoje a gente tem medicações excelentes que podem chegar até a reduzir a placa de gordura que está depositada na artéria. E aí é extremamente importante ter hábitos saudáveis, né, doutor, para poder tentar combater o colesterol. O remédio vai funcionar, mas o hábito tem que mudar, porque senão o colesterol volta. Exatamente. O colesterol alto volta. Se não tiver o hábito, só o remédio, só a medicação não resolve. Agora, onde é que a gente encontra, em que tipo de alimentos a gente consegue encontrar o que o senhor chama, o que a gente chama de colesterol bom? Para as pessoas acharem que é aquela fritura, não, gente. Não é na fritura que está o colesterol bom, não é no fast food, tem alguns lugares aí, né, doutor? Exatamente. Alimentos. Ele está assim, relacionado principalmente nos óleos de peixes, nos peixes, nas carnes brancas, mas ele não vem basicamente da dieta. Ele é basicamente sintetizado quando se tem uma boa atividade física. Então, a atividade física é o principal estímulo para a síntese desse bom colesterol. Então, fica aí a dica, né? A atividade física, uma alimentação saudável, isso não só combate o colesterol, mas traz outros diversos benefícios para a gente, né? Exatamente. Você comeu uma fritura, colocou óleo pra caramba na sua comida agora na hora do almoço, pelo menos vai fazer uma atividade no fim da tarde para poder resolver, amenizar um pouquinho, né, doutor? Porque resolver não resolve. Doutor muito João, obrigado. Muito obrigada pela sua participação. A gente falou com o doutor João Masson, ele é cardiologista e hoje é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Obrigado, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Daqui a pouco você vai ver 2 homens são presos por matar um jovem durante uma festa de torcida organizada. E ainda, a Orquestra Filarmônica faz uma apresentação com participações internacionais. Fica aí que a gente te mostra já, 12h48 agora. Nesse momento pode ter um grande inimigo aí, dentro da sua casa. E você, não vai fazer nada? Combater a dengue é dever de todos. A água não pode ficar parada e nem você. Evite que locais e utensílios sirvam como foco do mosquito. Repita os seus cuidados frequentemente. Acesse o nosso site para mais informações. E vamos juntos, todos contra a dengue. Segunda, 10 da noite, uma roda de debates. Como dizer isto sem agredir muito? Agrida, pra ver. Sim. De opiniões. Eu tenho umas opiniões meio polêmicas. De explicações. Você tem que ter respeito por esse público. Uma roda viva. A Polícia Civil apresentou agora há pouco 2 jovens envolvidos em um homicídio acontecido no último mês de junho. Quem tem mais informações pra gente é a repórter Rafaela Bernardes. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Danusa, Jerônimo, boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Delegacia de Homicídios, quando mais cedo a polícia apresentou Jefferson Macedo Aragão e Denison Alves. Os dois têm 22 anos e são acusados de terem matado Douglas Silva França. Esse assassinato aconteceu no dia 12 de junho, durante uma festa
da torcida organizada Sangue Colorado. Quem tem todas as informações para a gente é o delegado responsável pela investigação, delegado Matheus Melo. Boa tarde, delegado. Como que aconteceu esse crime? Boa tarde. A Polícia Civil, a partir da prática desse crime, no dia 12 de junho, já iniciou uma série de diligências no intuito de qualificar os autores do crime. Chegamos às pessoas de Jefferson Macedo Aragão, Denison Alves, além de um menor também já identificado e ouvido nessa especializada. Após a identificação dos autores, colheita de elementos informativos testemunhais e periciais, representamos pela prisão temporária de ambos e culminamos na semana passada com o cumprimento do mandado de prisão dos dois. Além do cumprimento do mandado de prisão dos dois, ainda apreendemos o veículo utilizado na prática do crime, um Gol cor branco, G2, 2 portas, de propriedade do Denison, que foi reconhecido por todas as testemunhas ouvidas aqui nessa especializada. Delegado, o que chama a atenção é que o Douglas foi morto por engano, né? Ele não era a vítima que eles procuravam. Como é que foi? Exatamente. A intenção dos autores, dos 3 autores, era matar o Kelvin e o Marcos Vinícius, em virtude de desavenças acontecidas meses atrás. O Jefferson tinha o intento de matar o Kelvin, pois eles cometeram um homicídio no ano passado e a partir desse homicídio se desentenderam, e o menor tinha tido uma briga com o Marcos Vinícius meses atrás. Esse seria o motivo do crime. Contudo, ao chegarem na festa, efetuaram disparos em toda direção, visando atingir os dois, e acabaram aí culminando na morte de um inocente que estava no meio dessa festa. Apesar de ter acontecido durante uma festa de uma torcida organizada, tem a ver com a torcida ou não? Não, a única coincidência é que foi realizado durante a festa da torcida organizada Sangue Colorado e todos os integrantes faziam parte dessa organizada. Contudo, não houve qualquer relação envolvendo brigas aí de torcidas organizadas. Esses suspeitos já têm passagem pela polícia? Os 2 apresentados agora há pouco já têm passagem pela polícia. O Jefferson por homicídio e o Denison por posse ilegal de arma de fogo. Eles agora vão responder por quais crimes? Responderão agora aí por 2 tentativas de homicídio, além do homicídio qualificado contra o Douglas. Ok, delegado. Muito obrigada pela participação do senhor aqui no JBC, primeira edição, e eu volto com vocês. Ok, Rafaela, muito obrigada, uma boa tarde para você. E o fim de semana foi violento em Aparecida. No conjunto residencial Mabel, um homem foi morto a tiros em um bar. Já no Garavelo, um motociclista assassinou um vigilante de segurança privada na noite de sábado, durante uma tentativa de roubo. Já no setor Cruzeiro do Sul, a vítima estava em um carro quando foi surpreendida por 2 pessoas em uma moto que fizeram vários disparos. E em Goiânia, a polícia está à procura dos assassinos de 2 homens que foram mortos a tiros durante uma briga no Jardim Novo Mundo na noite de sábado. Segundo a PM, o motivo da confusão na Avenida Olinda foi a disputa por um ponto de venda de cocos. Quando a polícia chegou ao local, já encontrou os 2 homens mortos e nenhum sinal dos autores do crime. Mudando de assunto agora, a semana começa com o clima cada vez mais quente e seco. Hoje à tarde, as temperaturas passam dos 30 graus na maioria das regiões e a umidade relativa do ar está em queda. Acompanhe os detalhes no mapa. A tarde vai ser de sol e calor em Goiás. No norte do estado, Porangatu tem mínima em 14 com máxima em 32. Em Itumbiara, no sul, calorão de 34 graus. Mínima de 19 com máxima em 33 no sudoeste em Rio Verde. No centro-oeste goiano, Itaberaí registra mínima em 13. Em Novo Gama, no leste, a máxima não passa dos 29 graus. Em Goiânia, a tarde vai ser de sol e céu claro. A mínima fica em 13 com máxima em 33 graus. A umidade do ar varia entre 40% e 85%. A programação da Orquestra Filarmônica de Goiás está intensa nesse mês. Além de uma série de 3 concertos dedicados ao piano, os músicos também vão se apresentar ao ar livre no Parque Vaca Brava, aqui em Goiânia e na cidade de Goiás. Ontem, a Filarmônica recebeu 2 convidados de peso no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Encontro de compositores alemães na série Concertos para a Juventude da Filarmônica de Goiás neste fim de semana. O programa contou com a participação do maestro uruguaio Jorge Rotter. O regente, que já conduziu a batuta à frente de grandes orquestras pelo mundo, elogiou o alto nível desenvolvido pelos músicos por aqui. A partir do primeiro minuto de trabalho se pode fazer a nível mais alto. E eu aprecio muitíssimo isso.
A apresentação começou com a abertura euriante da ópera Der Freitschutz de Weber. O movimento foi considerado por muitos compositores da época o melhor trabalho da carreira do artista. Em seguida, foi a vez do aclamado Concerto número 5 de Beethoven, popularmente conhecido como o Concerto do Imperador. Foi o último escrito para piano pelo alemão. Para solar ao piano, a Filarmônica de Goiás convidou o pianista brasileiro radicado na Bélgica, Pablo Rossi. Ele, que já havia tocado com a orquestra em 2014, falou sobre a evolução do grupo de lá para cá. Uma orquestra muito competente, são músicos extremamente entusiastas da música que eles fazem, tem uma direção excepcional, sem dúvida nenhuma, você vê pelo trabalho e evolução que a orquestra tem feito, é uma orquestra recente, jovem, as orquestras demoram tempo para adquirir uma personalidade e essa orquestra já tem tudo isso. Por último, a orquestra apresentou a primeira Sinfonia de Schumann. Conhecida como Sinfonia de Primavera, a obra foi escrita durante o rigoroso inverno alemão. O concerto faz parte de um programa de 3 apresentações que acontecem no mês de agosto e são especialmente dedicadas ao piano. A Filarmônica trará mais 2 concertos ao ar livre em agosto. O primeiro no Parque Vaca Brava, dia 14, e o segundo no Largo do Chafariz, na cidade de Goiás, durante o FICA, no dia 21. A polícia continua buscando os últimos integrantes de uma quadrilha que assaltou 2 bancos de uma casa lotérica em Alto Paraíso nesse fim de semana. Pelo menos 8 criminosos se envolveram na ação e, para fugir e despistar a polícia, a quadrilha se dividiu em diferentes carros e levou uma jovem de 15 anos como refém. A menina foi resgatada ontem pela polícia em Flores de Goiás, a 400 quilômetros de Goiânia. Durante o resgate, 2 bandidos foram mortos. Outros 2 integrantes do bando foram presos e parte do dinheiro roubado foi recuperado. Armas de fogo e os carros utilizados na fuga também foram apreendidos. A PM está fazendo buscas pela região para capturar os outros membros da quadrilha. Um projeto de lei que acaba de ser aprovado na Assembleia Legislativa de Goiás inclui brincadeiras antigas nas escolas das redes pública e privada. O objetivo é resgatar o gosto pelos jogos tradicionais, hoje substituídos por atividades em celulares, tablets e computadores. Esconde-esconde, pique-pega, queimada, pular corda. O projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa determina que as escolas incluam nas atividades brincadeiras tradicionais. O objetivo, segundo o texto da lei, é resgatar culturalmente brincadeiras que ao longo do tempo foram esquecidas e estimular o desenvolvimento da criança. Essa psicóloga, que também é idealizadora de um projeto que resgata a prática de brincadeiras consideradas antigas, avalia como positiva a criação da lei, mas alerta que a atividade de brincar não deve ser tratada como mais um compromisso na agenda da criança. Porque hoje a gente tem as crianças aí com a agenda tão cheia, com uma grade escolar tão cheia e, na verdade, com tanta competição, a criança tem que ter notas boas, a criança tem que saber isso, saber aquilo, que esse momento do brincar não seja um momento para a criança se sentir mais ou menos em relação a outras crianças. Que tomara, eu estou muito feliz com a proposta, que ela traga realmente para a criança esse momento de poder esquecer tudo, esquecer uma prova, esquecer que ela tem que aprender tecnologias e brincar. Nesta escola particular de ensino fundamental em Goiânia, aparelhos eletrônicos como celulares e tablets não entram. Durante o recreio, as crianças são estimuladas a participar de brincadeiras onde possam se relacionar umas com as outras e estar em movimento. Para os educadores não seria nem necessário uma lei, porque o educador ele tem que ter uma visão ampla da criança. A criança hoje ela é cercada por eletrônicos, ela se acomodou
a ficar sentada, a ficar ligada a um celular, a um tablet, a um vídeo, a um DVD. E ela deixa de praticar essas atividades que são fundamentais para a vida dela. Para essas atividades mais passivas, deve ter um horário estipulado, pequeno, mas que o dia a dia da criança seja movimento. E pela empolgação das crianças, as brincadeiras consideradas antigas continuam fazendo sucesso. Eu gosto muito de estar com os meus amigos e brincar muito. Qual brincadeira você mais gosta? Pique-pegue. Por quê? Porque eu gosto. Você é bom no pique-pega? Sim. E tem que incentivar mesmo, estimular, né, a meninada, porque hoje, criancinha de 3 anos tá lá, só quer brincar no tablet, só quer o telefone, só pede pro pai e pra mãe, me dá o telefone aí pra jogar. Não, a gente tem que correr, tem que brincar, tem que suar. Sendo que na nossa época nem existia, a gente se divertia a beça, né? Exatamente. A gente só quer aproveitar um pouquinho para mandar um abraço pro Hélio Júnior, que é um telespectador que assiste todos os dias do JBC. Hélio, aquele abraço, um beijo. Um abraço, Hélio. A gente vai embora com mais imagens do centro, na verdade do Estádio Olímpico, que foi inaugurado agora há pouco. Hoje à noite o estádio recebe um jogo entre a Seleção Brasileira Master e a Seleção Goiana. O ingresso custa 1 quilo de alimento não perecível e a partida começa às 7 da noite, com direito a famosos como Leonardo e Marrone e nomes que fizeram história no futebol goiano e brasileiro também. Estamos terminando aqui, um abraço, até amanhã. Ótima tarde, uma boa semana para você, até amanhã.